Oi, gente, tudo bom? E aí? Hoje aqui em Natal tá chovendo. Isso é um fenômeno raro. Então tem uma luminosidade bem suave aqui na minha janela. Não vou mexer o celular porque ele tá no tripé. E esse tripé é meio esquisito, ele cai muito fácil. Mas e aí, como é que vocês estão? Oi, Júlia! Oi, Karen! Então, a live de hoje é sobre humildade. Obviamente, não dá para cobrir tudo que a Bíblia fala sobre o assunto. A Bíblia é muito prolífica sobre o assunto. Então, eu decidi atacar atacar. Eu decidi abordar dois textos que para mim são muito significativos dentro do que eu fiz na minha dissertação de mestrado. Oi, Simone! Tudo bom, querida? E aí eu vou mostrar para vocês o que eu penso sobre esse assunto. Eu acho que nunca é demais abordar esse assunto, porque, segundo eu penso, quando nós caímos no Éden, né? Quando nós tomamos essa decisão de trocar a palavra de Deus pela palavra do diabo no Éden, colocar fé na serpente, que é o antigo diabo, né? Não, o diabo é a antiga serpente. Desculpem. Quando a gente optou por colocar fé no diabo em substituição ao que Deus tinha dito, nós fizemos uma troca que teve consequências. Consequências para nossa alma. E o que aconteceu? Isso teve consequências também no relacionamento entre os seres humanos. Então, a partir daquele momento, a gente tentou ser mais do que Deus, competir contra o próprio Deus, porque a serpente disse que Deus não queria que eles se tornassem iguais a ele. E aí eles meio que compram a briga e resolvem entrar nessa empreitada suicida que é ser igual a Deus, desobedecendo a Deus. Cada um de nós tem essa semente de pecado no coração contra a qual, mesmo convertidos, mesmo santificados ou santificados, aí mesmo é que nós temos condição de lutar contra isso. Enquanto a pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela não consegue lutar contra isso. Ela acha que ela está sendo humilde e que ela está de fato vendo as coisas do modo como elas são. Mas não, porque a gente comprou essa briga com Deus e a gente só desiste disso quando a gente se arrepende e de fato coloca a nossa fé no Deus verdadeiro. Então eu trouxe essa ótica para vocês. A questão da humildade não é um estado de espírito estanque, sólido e constante que nós adquirimos e que nós transmitimos por meio de palavras humildes, gestos humildes, posturas humildes. Não. A humildade é uma tentativa de alcançar um equilíbrio. Diante de Deus, a humildade é você reconhecer que Deus é soberano, que Deus é o único todo-poderoso, que Deus é o único que tem a resposta para todas as questões humanas e que nós só sobrevivemos por causa do que Ele nos diz, por causa da sua orientação, por causa do que Ele imprimiu no mundo para nos orientar. Sem Ele, não há vida humana. Então a humildade diante de Deus, ela é uma humildade de fato que o próprio Deus vai ensinando ao cristão ao longo da vida, porque a gente ainda escorrega naquela velha tentativa de sobrepujar a Deus. Então às vezes a gente lê a palavra de Deus, que é a Bíblia, e no coração a gente duvida, a gente tem medo, a gente pensa, mas será que é isso mesmo? Será que esse é o caminho mesmo que eu tenho que tomar?
A gente duvida da sua proteção, do seu cuidado, do seu amor, porque no nosso coração a gente está sempre querendo ser mais, sempre querendo sobrepujar, sempre querendo ser como, no sentido ruim, de ser igual, né? Igual, como se cada um de nós pudesse ser a fonte da própria vida, o que é impossível, porque nós fomos criados do zero, nós fomos criados a partir de Deus. Ele nos criou do nada, ele nos criou a partir da sua própria criação, né? Ele pegou ali a terra, mas a terra veio dele. E nós não conseguimos criar nada do nada. Tudo que a gente tem nos é dado, tudo que a gente tem nos é já estabelecido de antemão. Sim, Amanda, eu quero deixar a live salva sim, viu? É que às vezes eu falo isso e vocês somem, porque aí tá tendo outra live que não tá salva, que não vai ser salva. Brincadeira. Então pronto. Mas a humildade que eu quero falar aqui não é essa humildade que todo mundo fala geralmente, que é a humildade diante de Deus, né? Que isso a gente meio que já é uma coisa muito presente na nossa vida cristã. Ela é muito falada, muito discutida, porque se você não tem isso, você não se converte, né? Se você não... É aquela história, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E você tem temor de Deus quando você desiste de se ver como um competidor de Deus. Como alguém que vai, de fato, ser o Deus de sua própria vida. Então, só desistindo disso e deixando o verdadeiro Deus tomar espaço desse altar no nosso coração, é que a gente consegue se prostrar diante dele humildemente e restabelecer no nosso coração. Obviamente não é a gente que estabelece, é o Espírito Santo, ele restabelece a ordem correta no nosso coração, que Deus é o Senhor soberano e nós fomos criados do pó da terra e ao pó voltaremos, e isso é algo que está nas mãos de Deus inteiramente, tanto o início quanto o final. Oi, Paulinha, que bom que você está aqui. Então, como eu disse, eu quero abordar aqui, se der tempo, vamos lá, porque são textos... O primeiro é longo, eu vou tratar primeiro do longo e se der tempo eu vou tratar do mais curto. Se não der, eu faço Humildade parte 2, porque esses textos são muito queridos ao meu coração. O primeiro texto que a gente vai ver, o que eu quero mostrar para vocês? A primeira coisa, vamos lá, porque minha cabeça não está muito organizada hoje. Eu tô com tendinite, eu não pude escrever a live do jeito que eu gosto de fazer para manter o fio, então eu vou falar à medida que as coisas forem vindo à minha mente, porque realmente eu não tô podendo digitar. A primeira coisa é você reconhecer, você saber distinguir a humildade falsa da humildade verdadeira. Eu já imagino aí as rodinhas rodando, né? Ih, então tem uma humildade falsa? Como é que é isso? Vamos ver. Vamos ver o que é uma humildade falsa e vamos ver o que seria uma humildade verdadeira. Então, antes de partir para a minha conclusão, eu vou falar desse texto que para mim é fantástico, que muitos de vocês vão conhecer se não forem, né, novos convertidos. Tá lá em Êxodo, no capítulo 3. Eu tô usando hoje a ARA, Revista Atualizada Almeida, tá? Mas às vezes eu uso a King James. Eu fico variando entre as versões porque eu gosto de ler várias versões. A Gaia tá dizendo, ufa, não sou a única que fico desorganizada às vezes. Pois é, tudo que eu vou falar eu escrevo, mas tá doendo. Qualquer textinho mínimo, porque a gente está se comunicando muito, né, por chat e tal, porque a gente não pode ver ninguém nessa confusão do Covid, então eu digito demais, então me deu uma tendinite desde aqui até aqui. Então não tô conseguindo digitar nada, tudo eu tô gravando. Vamos lá. Vamos então pegar Êxodo capítulo 3,
que é esse capítulo maravilhoso em que o próprio Deus aparece a Moisés para comissioná-lo a liderar o povo, os israelitas, para fora do Egito. Vocês sabem que na época, inclusive isso é uma coisa interessante, eu li até numa rede social um rapaz dizendo que o totalitarismo ele é bem assim sinuoso, ele vai aos poucos, né? O povo de Israel entrou no Egito livre e depois se tornou escravo. E de fato foi isso mesmo, porque na época de José, quando José trabalhava para o faraó, ele era muito querido pelo faraó. O faraó tratava ele como pessoa da família, e então Israel ali foi super bem-vindo. Mas depois, na época de Moisés, esse faraó era muito cruel e ele resolveu usar os israelitas como força de trabalho gratuita. E era muito cruel com eles. Então, Moisés tenta fazer a coisa do modo dele, né? Ele perde a razão, porque vocês sabem que ele se tornou, né, príncipe, ele foi cuidado pela própria família ali, né, da realeza. Ele foi encontrado no cestinho, vocês conhecem toda a história. E ele sabe que ele é hebreu, e quando ele vê um israelita apanhando e sendo torturado, ele fica tão louco que ele mata o egípcio. E aí ele foge. Eu acho que esse aprendizado de Moisés nas montanhas, cuidando de ovelhas, né, lá com o tio dele, o Jetro, e ele vai e se casa e tal, ele de fato foi um aprendizado de humildade muito grande, né? Porque de membro da realeza ele passa a um simples pastor de ovelhas. Então imagina assim que ele já nem pensava mais, ele não tinha nenhuma pretensão de fazer qualquer coisa que pudesse ajudar o povo que estava lá. Ele estava foragido, né, num lugar bem rural, então ele estava muito longe daquilo tudo. E o povo que estava ali carregando pedra e sofrendo debaixo daquela terrível tirania, Moisés já não tinha nenhum poder, e ele estava no ponto certo para Deus chamar e comissioná-lo com base na força dele, de Deus. Então, Deus ensinou a Moisés muita humildade nesse período, eu imagino, embora o texto não diga isso, mas foi uma queda muito grande, né, de senso de identidade, se ele sequer chegou a se identificar plenamente com os membros da realeza egípcia, o que eu acho que provavelmente não aconteceu, porque provavelmente ele entendeu que ele era hebreu em algum momento e aquilo ficou no coração dele, mas ele já não tinha regalias, ele já não tinha poder nenhum, ele não tinha nada. Então ele ficou humilde. Mas aí aconteceu um negócio muito interessante, porque quando Deus chama Moisés, ele atrai Moisés através daquele fenômeno da sarça que queima e não se consome, que é muito lindo. E ele diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então ele já comunica a Moisés, ó, é o Deus dos israelitas, é o Deus que tem uma história, é um Deus que tem um plano para cada uma dessas pessoas, teve um plano para cada uma dessas pessoas e vai ter um plano para você agora. Então ele já está se anunciando como aquele Deus dos antepassados dele, isso muito forte para aquela tradição. Então ele diz essa coisa linda, que ele ouviu a aflição do seu povo e que ele conhece o sofrimento do seu povo, ou seja, ele não está alheio. E isso já é algo que pode nos consolar muito nessa época aí do Covid, principalmente para quem tem familiares que estão adoentados. Deus não está alheio ao nosso sofrimento, Ele está ouvindo a nossa oração. Ele pode não responder do modo que nós preferimos, mas como Ele é nosso Senhor e não nós somos senhores dele, nós já sabemos que devemos orar para que Deus
mexa no nosso coração para que nós possamos aceitar melhor a vontade dele, seja qual for. Mas quando Deus fala isso, ele já está anunciando que, na verdade, a minha vontade é salvar esse povo das garras do faraó. Então ele diz no 8, desci, né, eu vim, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, que mana leite e mel. É tão linda essa imagem do mana, leite e mel. Você chega a sentir o cheirinho, né? Do leite, do mel. Terra boa que Deus daria para eles, para o povo de Israel. E Deus furioso com a opressão também. E aí ele diz no 10, aquela coisa que para Moisés deve ter soado totalmente absurda. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí, eu acho que você tem razão, viu, Wanderson? Eu acho que eu vou fazer isso, porque os comentários, eles me desconcertam um pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de dar uma olhadinha, ver o que vocês estão dizendo. Então, no final, dá no mesmo. Então, Deus diz isso a Moisés e Moisés diz a primeira coisa. Ele deve ter estado muito assustado com aquilo. No 11, quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Como assim? Tudo bem, eu fui criado na realeza, mas agora eu sou um pastor de ovelhas, agora tá todo mundo lá louco comigo porque eu matei um do povo. Todo mundo já deve saber que eu sou hebreu, já. Como assim? Como é que eu vou voltar lá? Aí no 12 Deus diz, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E aí Moisés vem com uma outra pergunta. Tudo bem, eu vou. Mas quando eu chegar lá, eles vão me perguntar, mas qual é o nome do teu Deus? E o que eu vou falar? Aí Deus diz, eu sou o que sou. Que é muito lindo, né? Só Deus pode dizer, eu sou o que sou. Só Deus pode prescindir de delimitação no ser, né? E só Deus é, e nós somos a partir de Deus, né? Nós somos relativos, digamos assim, relativos a Deus, e Ele é o absoluto. Pode dizer que eu sou me enviou. Eu sou me enviou, é isso que Moisés deveria dizer. E aí Moisés depois, Deus dá uma explicação enorme, junta os anciãos, pode dizer, o rei do Egito não vai deixar vocês irem, eu já estou avisando, mas vocês devem insistir, vocês devem continuar firmes e vai dar certo. Então, dá várias instruções para Moisés. Aí lá no capítulo 4, Moisés diz, mas eles não vão acreditar, Senhor. Eles não vão acreditar na minha voz. Eles vão dizer, até parece que Deus apareceu para você. Você que tá aí com cheirinho de ovelha. E aí Deus faz aquele milagre, né? Pega, você tá aí com esse bordão na mão, né? Tipo um cajado. Joga na terra. Aí quando Moisés joga, ele transforma em cobra. Aí quando Moisés pega de volta pela cauda, transforma em cajado de novo. Nossa, eu fico imaginando Moisés diante dessas coisas. Muito, muito forte você ter o próprio Senhor dos milagres aí na tua frente. Faz isso, faz aquilo, tá vendo? Transformou assim, transformou assado. Então, eu tô te dando esse sinal, mas se eles não ouvirem, talvez eles creiam no outro sinal. E aí falou para Moisés colocar a mão na blusa e tirar, e tava leprosa, e colocar de novo e ficou limpa. Então Deus dá uns sinais que também já apontam para os sinais miraculosos que o próprio Jesus fez, né? Que já estavam anunciando que ele era o Messias prometido.
Aí Moisés olhou aquilo e Deus ainda dá um terceiro. Deus diz assim: se eles não acreditarem nesses dois, se eles acharem que é bobagem, você pega as águas do rio, derrama na terra seca, e as águas que tomares do rio se tornarão em sangue. Olha que loucura. Então são 3 sinais poderosos. E aí Moisés olha para aquilo e fala: Senhor, o negócio é o seguinte, eu não sou muito bom nessa coisa de falar em público, sabe? Eu sou pesado de boca, pesado de língua. Tem gente que fala que era gagueira, eu não sei o que era, não sei as evidências que as pessoas têm para dizer que era gagueira. Mas parece que Moisés não era muito bom de falar mesmo. E aí ele dá isso como um obstáculo, né? Ele diz: ó, eu não dou pra isso. O Senhor tá me chamando pra falar, mas eu não dou pra isso. E aí Deus fala: quem fez a boca do homem? Não fui eu? Então vai, porque eu vou estar com a tua boca. É um modo até engraçado de falar, né? Eu vou estar com a tua boca e eu vou te ensinar tudo que você vai falar. Não tinha mais argumento, né? Não tinha mais. Deus já começou dizendo: eu vou com você, eu vou dar um monte de sinais miraculosos para você, e no momento que você for falar, eu vou estar ali, eu vou te ensinar tudo que você for falar. Aí Moisés olha e fala: Senhor, por favor, manda outra pessoa. Não me manda não. Não manda a mim, escolhe outra pessoa. Aí a coisa fica feia para ele, porque no versículo 14 diz que a ira do Senhor se acendeu. Mas ele diz: sabe o teu irmão, levita, Arão? Ele fala fluentemente, quer dizer, ele não tem nenhum problema para falar. Então eu vou mandar ele com você. Pronto. Toma o cajado, toma os sinais e vai. Foi assim. Ok. E eu peguei esse trecho e dissertei sobre ele no meu trabalho lá pro Jumper, sobre idolatria. Por quê? Porque eu acredito que muita gente dentro do meio cristão nunca, obviamente, vai olhar para esse comportamento de Moisés e vai dizer que é humildade. Mas na vida cotidiana, vai olhar para comportamentos semelhantes ao de Moisés e vai achar que é humildade e não vai conseguir diferenciar. Então a minha ideia é mostrar para vocês o seguinte: Moisés não estava sendo humilde. Ele estava naquele eixo desequilibrado que passou a existir depois que nós pecamos lá no Éden, que nós não sabemos mais quem Deus é e também não sabemos direito quem nós somos. E no momento em que nós tivemos o ímpeto de ser iguais a Deus, desobedecendo a Deus e acatando a palavra da serpente, nós estávamos substituindo pela serpente a voz de Deus. Então, por isso Paulo em Romanos 1 vai dizer que nós nos tornamos adoradores de imagens de homens, de quadrúpedes, de aves e também de répteis, porque nós fomos lá embaixo, nós subvertemos toda a ordem da criação. Nós olhamos para uma serpente que fala e dissemos: então tá, Deus tinha acabado de me mandar lá para dar nome aos animais todinhos. Com certeza tinha uma cobra lá quando Adão começou a dar nome aos animais e ver que todo mundo tinha um par, menos ele. Com certeza tinha uma cobra lá. Como é que ele não pensou, ou como é que ele não interveio, ou como é que Eva não pensou que a serpente estava debaixo da autoridade dele, do ser humano? Porque Deus tinha dado essa prerrogativa para ele. Então a ordem era Deus, o primeiro casal e depois os animais e todo o senhorio que os dois exerceriam
sobre os animais e sobre toda a criação não humana a partir da ordem de Deus. Então vem uma serpente que fala e eles dizem, essa serpente sabe mais do que Deus. Legal, hein? É por isso que Paulo diz que o raciocínio deles emborreceu. Eles ficaram burros. Porque o coração quis um negócio que não era possível, que é ser iguais a Deus, desobedecendo a Deus. Tem gente que tá dizendo que tá travando. Tá travando? Qualquer coisa eu repito o que eu tô dizendo. Aproveitar para botar mais água aí enquanto vocês me respondem. E aí, gente, tá travando? Parece que não, né? Ok, vou continuar. Então, o pecado original, ele trocou tudo. Pronto, deu um problema aqui. Apareceu o Google, não sei o que lá. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Então, o pecado original foi isso, a desobediência a Deus, a troca da palavra de Deus pela palavra da serpente e a subversão da criação. Nós adoramos a serpente no momento em que colocamos as palavras dela no lugar de Deus. Nós esfregamos a barriga no chão no momento em que nós desobedecemos a Deus e tivemos essa ilusão louca de sermos a fonte da nossa própria vida. Então, o que acontece? Nesse momento, a extrema vergonha quando Deus vem e pergunta a eles o que vocês fizeram, né? Essa extrema vergonha passou a fazer parte de nós tanto quanto essa pretensão de ser Deus. Por isso eu falei em eixo. Então, numa ponta você tem pretensão de ser Deus. Eu posso ser como Deus, eu posso desobedecer o próprio Deus e fazer as minhas próprias regras e me dar bem no final. E aí a decepção, não, eu não posso ser como Deus, mas aí o que eu faço? Eu esfrego a barriga no chão, eu vou lá para um animal, eu vou adorar um animal, eu vou adorar aquela atriz lá da televisão que é linda, maravilhosa, e eu vou me convencer de que eu só vou ser uma pessoa legal e bela e inteligente e não sei o que mais, se eu for como aquela pessoa. Então ficou um desequilíbrio. Em vez da gente saber, eu sou criatura, eu sou filho de Deus, eu sou alguém à imagem e semelhança de Deus e eu estou sendo redimido por Cristo, o pecado ainda nos tenta a desequilibrar. Então, numa hora a gente duvida de Deus, na outra hora a gente coloca mais fé em uma criatura do que no Criador, como diz o mesmo Paulo em Romanos 1. Toda essa minha leitura está sendo informada tanto por Gênesis 3 quanto por Romanos 1, tá bom, gente? E por todas as coisas que eu li sobre idolatria. Então, olha que coisa louca que aconteceu com Moisés. Deus fala, é você que vai tirar o meu povo do Egito. E a primeira coisa que Moisés diz é, quem sou eu? Ora bolas, quem sou eu para tirar? Quem ele é para duvidar da palavra de Deus? É como se ali naquele momento ele meio que, eu estou falando com o Deus dos meus antepassados, mas será que esse Deus não está meio, pensando coisas demais sobre mim? Porque ele está me chamando para um negócio que eu absolutamente não tenho condições de fazer. Então ele, ao mesmo tempo que ele se rebaixou e ele disse, não, Senhor, não é possível, eu sou muito pequeno para essa tarefa, ele também rebaixou Deus, porque ele disse a Deus que Deus não estava fazendo uma boa escolha quando chamou ele. Tá entendendo? As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E depois, quando ele diz que não vão acreditar em mim, e depois ele fala porque ele não é eloquente, ele é pesado de boca e de língua, naquele momento eu imagino que vieram à mente de Moisés todas
aquelas pessoas que Moisés havia se acostumado a enxergar como pessoas que falavam bem, pessoas que provavelmente tinham excelentes argumentos, uma excelente retórica, um modo de se apresentar muito seguro de si, né? E essas pessoas passaram pela mente de Moisés. E Moisés pensou, não. Finalmente ele conclui isso. Senhor, por favor, envia outro. Não a mim. Envia outro. Olha que movimento dúbio que Moisés fez. Sim, ele se enfureceu contra Moisés por isso. Porque Moisés estava fazendo dois movimentos aí. Moisés se prostrou diante de criaturas, esses homens extremamente eloquentes e bons de palavra, bons de discurso, que apareceram na mente dele, e ele estava se comparando desfavoravelmente a esses homens. Então é como se ele tivesse se prostrado diante desses homens. Esses homens poderiam atender o seu chamado, Senhor, eu não. Então ele se prostra, ele se prostra, ele faz idolatria diante desses homens, no coração, tá, gente? É óbvio que Moisés não tá idolatrando conscientemente, fazendo culto, nada disso. Mas o coração dele se rebaixou diante daqueles homens. E com base no valor elevadíssimo que ele atribuiu a esses homens e ao valor baixíssimo que ele atribuiu a si mesmo, o que ele faz? Ele rebaixa o próprio Deus, como se Deus não tivesse a mais absoluta ideia do que está dizendo. É por isso que a idolatria, ela sempre tem esse movimento, não importa se você está idolatrando a si mesmo ou se você está idolatrando a outra pessoa. A idolatria, seja de si, seja do outro, ela vai rebaixar Deus, porque você vai colocar pessoas, ideias, conceitos, você vai colocar membros da sua família, você vai colocar o seu passado, o seu futuro idealizado, você vai colocar coisas no lugar de Deus. Então, necessariamente, você vai rebaixar Deus dentro do seu coração. Então não é uma idolatria explícita, não é algo que é feito com vela, com incenso, com curvaturas da coluna, mas é algo que é feito lá no recôndito do coração e que tem consequências absurdas para a nossa vida, porque a gente está aderindo. Ao mesmo tempo que a gente está descrendo no chamado do próprio Deus, a gente está aderindo a uma crença louca, irracional em pessoas, em ideias, em idealizações, em coisas que na verdade nem existem, porque esses homens que Moisés estava, com quem ele estava se comparando, homens de fala maravilhosa, nenhum deles poderia tirar o povo de Israel do Egito, porque não eram os que Deus escolheu, simplesmente isso. Tinha que ser Moisés, porque Moisés foi a pessoa que Deus criou para isso. Quando Deus criou Moisés, Deus já sabia o início, o meio, o fim, a vida todinha já estava toda escrita pelo próprio Deus. Ele criou Moisés para isso, comissionado para isso desde o ventre. Então ele sabe. É enorme. As considerações sobre esse texto são enormes, mas eu preciso trazer para cá isso, porque a primeira coisa que você vai pensar, se eu não discutir essas coisas todas, quando você pensar em humildade, a primeira coisa que você vai pensar é no auto-rebaixamento. Humilde é a pessoa que não se exalta, não fala bem de si, não fala das suas
qualidades, dos seus dons. Muito disso tem um fundo de verdade, mas isso não é suficiente para caracterizar a falta de humildade, porque você pode ser um praticante ávido de todas essas coisas que eu estou dizendo. Você pode ser exteriormente a pessoa mais humilde do mundo, mas se Deus deu uma coisa para você fazer que só você pode fazer e ninguém mais, Ele te deu dons, Ele te deu talentos, Ele te deu condições de exercer esses dons e esses talentos, Ele te deu o reconhecimento da igreja, dos irmãos, Ele te deu um esclarecimento grande, Ele te deu condição de fazer cursos, de fazer um monte de coisas. E aí você vai dizer, não, eu sou uma pessoa muito humilde, eu vou ficar aqui sentado no meu banco e eu não vou fazer nada. No máximo, se alguém me perguntar, eu falo, mas não. Isso não é humildade, gente, isso é incredulidade. Porque, olha, Deus não vai falar do mesmo jeito que falou a Moisés e tratar a gente do mesmo jeito que tratou Moisés. Pega essa vara, joga no chão, olha aí, transformou numa cobra, agora pega. Isso não, de fato, Deus não fala mais conosco desse modo. Mas Ele vai falar de um modo muito eloquente através da sua história de vida, através das pessoas que Ele vai colocar no seu caminho e que vão te dizer coisas que você nunca mais vai esquecer, através de coisas que você vai sentir Deus comunicando ao seu coração quando você lê a Bíblia, quando você fizer uma oração, quando você passar por uma tristeza, quando você perceber um negócio que está errado na teologia que estão te ensinando na sua igreja, um negócio que está errado a partir do professor na sua faculdade, um negócio que está errado, e você está ali se sentindo a pessoa mais humilde do mundo, ao ponto de você não conseguir reconhecer que é Deus que está mandando você falar, porque é bíblico. Agora também tenha certeza, né? Busca essa certeza diante de Deus, mas não parte do pressuposto de que humildade é passividade, é autocomplacência, é viver culpado o tempo inteiro, dizendo que você não pode fazer nada. Alguém escreveu um negócio aí que me emocionou. Anderson, agora não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você é crente, você tem o Espírito Santo, você é único no mundo. Se você não sabe nada de Bíblia, nada de teologia, de fato você precisa ser humilde, você precisa aprender primeiro, você precisa procurar bons mestres, você precisa, né? Mas chega um ponto na nossa caminhada cristã em que Deus começa a dizer, peraí, você vai continuar aí, sentadinho, quietinho, só recebendo? Tem certeza que você não pode agora ser fonte de bênção para alguém? E você tá aí se sentindo culpado por isso, culpado por aquilo, culpado porque tá vendo série demais no Netflix, culpado porque comprou um sofá novo, culpado porque sei lá o quê. E você só tá olhando para aquilo que você ainda não sabe gerenciar muito bem. Eu não sei gerenciar bem o meu tempo, eu não sei gerenciar bem o meu dinheiro, eu tenho vários defeitos, eu sou um pouco suscetível à ira, eu sou uma pessoa que quando fica com raiva o volume da voz aumenta, que parece que tá no automático, e eu tenho muita dificuldade de botar o volume baixo de novo. Ou eu sou uma pessoa amargurada, eu sofri muito no meu passado, nossa, eu fiquei muito tempo assim, sofrendo demais. Então, de repente, aquilo tudo se avoluma diante da sua vida, dos seus olhos, e aí Deus está falando, ei, mas eu te chamei para um negócio específico, eu te chamei para algo específico. Aí você tá lá, não, mas a Bíblia fala para eu ser humilde. Mas não é isso. Humildade não é isso. Humildade é saber que você não pode controlar tudo, que você não é Deus e que você
precisa tomar muito cuidado para não querer se comparar às pessoas favoravelmente no sentido de competir com elas, de querer suplantá-las. Então a humildade é você reconhecer o seu lugar, você reconhecer que você não pode pensar além do que convém de si mesmo, reconhecer o seu lugar mesmo, perguntar a Deus todos os dias: quem sou eu? O que o Senhor quer que eu faça? Ler a Bíblia com esse viés também, sobre quem é você para Deus, diante de Deus. Então eu sou uma pessoa que, aqui eu vou falar de mim, né? Quem conhece a minha trajetória vai entender. Eu sou uma pessoa que Deus comissionou para falar de política? Não, eu nem fiz faculdade disso, eu fiz letras. Eu gosto de estudar política? Gosto, já estudei bastante, mais do que muita gente que eu conheço, mas acabou, parou, eu não sou especialista, eu nem tenho vontade de falar disso. Qual é o meu desejo maior? O meu desejo maior é entender a beleza de Deus, entender a beleza da criação, entender como Deus encaixa todas as coisas de um modo que Ele olha e Ele fica feliz, porque tá tudo fazendo uma harmonia maravilhosa, da mesma forma que o artista, quando faz arte, ele fica muito feliz em olhar e ver que é um objeto belo, uma música bela, um poema belo, um quadro. Ele vê como cada elemento diferente se conjugou aos outros para formar um todo harmonioso. Isso é a nossa vida. O Igor está dizendo, isso aí, Norma, humildade é senso de proporção em Cristo. Exatamente. E aí eu queria ir lá no textinho de Paulo. Vai dar tempo, que bom. Em 1 Coríntios capítulo 15, porque para mim esses 2 versículos eles são muito cruciais para a gente entender isso. Paulo não era humilde nesse sentido que hoje muitas vezes a gente confunde, achando que ele tinha que saber o lugar dele, né? Olha só como é que Paulo sabia o lugar dele. Versículo 9 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo nem sou digno de ser chamado de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Vocês sabem a história de Paulo. Paulo era um dos fariseus mais encaniçados e irados contra a igreja de Deus, porque ele achava que eram inimigos do Deus de Israel. Ele viu Estevão ser apedrejado na varanda de onde ele estava e ele vibrou, era um homem sanguinário. Mas imaginem se ele tivesse parado nesse versículo. Eu nem sou digno de ser chamado de apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Então vamos agora conversar sobre como deve ser a ceia. Não, ele não parou aí, tá? Se ele parasse aí, ele nem teria escrito nada. Porque se ele não é digno de ser chamado de apóstolo, como é que ele vai escrever coisas para ajudar a firmar a igreja de Deus nos seus primórdios? Não. No 10 ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Ele sabia que Deus tinha chamado ele e Deus tinha feito ele ficar cego para que ele enxergasse de verdade quem era ele e quem era o Deus verdadeiro, que não era aquele Deus que ele estava cultuando antes. Era Jesus. Então Jesus mostrou para ele quem era e deu a ele exatamente um senso de identidade enraizada nele mesmo, no próprio Cristo. Então Paulo entendeu que mesmo com esse passado horrível e mesmo não tendo visto Jesus em carne antes de Jesus ascender, mas ele viu, Jesus veio a ele depois. Ele não fez parte dos 12. Então, mesmo assim, ele entendeu que pela graça de Deus sou o que sou. Ele entendeu que era a graça de Deus que fazia com que aquilo se tornasse ainda mais loucamente lindo aos olhos de Deus, porque é aquilo que ele fala, né? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele sabia do que ele estava dizendo. Olha, ele tinha pecado de assassinato nas costas.
E para ele superabundou a graça de ser o apóstolo dos gentios, aquele que foi o maior responsável para que todo mundo que foi se convertendo entendesse que era tempo de chamar os gentios também, que não eram só os israelitas que tinham acesso ao Messias, que o Messias era para todo mundo. E isso é maravilhoso, é esplendoroso que uma pessoa com um passado desse pudesse receber da graça de Deus essa nova identidade. Então ele não para. Eu não sou digno, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Deus me deu graça, me deu capacidade, me deu um coração novo, de modo que agora eu sou sim o apóstolo dos gentios. Isso ele fala em outro momento. E aí ele... Bom, então tá. Então ele poderia... Se ele tivesse parado no versículo 9, eu persegui a igreja de Deus. Então ele murcharia e diria, de fato, não tem o menor sentido eu trabalhar pela igreja agora. Ele murcharia e teria a tal da falsa humildade. Mas ele não. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Deus trabalhou em mim. Deus fez ser quem eu sou. Isso já estava nos planos dele. Pela graça dele é que eu sou quem sou. E aí depois parece que ele vai fazer um movimento inverso. Parece só. Porque ele diz assim: e a graça de Deus que me foi concedida não se tornou vã, não foi inútil. Eu trabalhei muito mais do que todos eles, de todos aqueles outros líderes israelitas que estavam questionando o ministério dele como apóstolo dos gentios. Então ele diz, eu trabalhei muito mais do que eles. Aí não parece que ele está indo para o movimento oposto, do orgulho. Então ele sai do movimento da falsa humildade e não parece que ele está indo para o orgulho? Se ele fosse para o orgulho, ele ia começar, eu trabalhei muito mais que eles, o fulano lá, que chega todo cheio de banca, querendo falar que eu sou falso, que eu estou tratando vocês de um modo desonesto, coríntios... Mas não é nada disso não, o fulano lá, não sei o que, aí fala mal do fulano, conta a história do fulano, diz que o fulano trabalhou menos e blá blá blá, pronto. Aí ele estaria dando um exemplo do quê? Do orgulho, porque ele estaria colocando a identidade positiva dele no fato de que o fulano não presta, é o fulano que não presta, então ele passa a prestar. Mas ele não faz isso novamente. Ele parece que vai fazer, mas ele só está numa constatação. Na verdade, eu trabalhei mais do que eles. E aí logo ele diz, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, essa é a coisa linda que esses dois versículos nos mostram. Que no momento que você está olhando para você mesmo, se condenando pelo seu passado, pelos pecados do seu passado que ainda estão com você e que tá difícil de sair, que você não quer pecar, mas que ainda estão de alguma forma assediando você e você tem combatido dia após dia, mas você ainda tem. No momento em que você tiver a tentação de dizer, eu sou uma porcaria mesmo, na verdade eu nem sei para que Deus me salvou, se é que ele me salvou, aí você vai emburacar geral, não. Você vai olhar para isso e vai dizer, pela graça de Deus eu sou o que sou. É o capítulo 15 da primeira epístola. Você vai olhar para isso e vai dizer, é a graça de Deus que me fez estar no momento em que eu estou. Para isso, querido, querida, você vai precisar ter olhos mais generosos em relação a você. Não é olho generoso demais, não, porque não é para pensar mais do que convém. Mas você vai precisar ter algo que se chama gratidão. Se você é um convertido de verdade, você já teve pelo menos uma amostra de fruto, que é o arrependimento. O arrependimento é um fruto do Espírito. Somente pelo Espírito a gente consegue se arrepender daquele caminho mal que a serpente ajudou, né, a gente a emburacar. A gente se arrepende daquele caminho e a gente se converte, a gente muda de direção, a gente passa a
entender que Deus é Senhor, que não é a minha palavra nem a de nenhuma outra criatura, mas é a de Deus sobre mim. É Ele que me diz quem eu sou, é Ele quem me diz quem Ele é, e é Ele quem me diz o que é o mundo. Somente assim você vai conseguir olhar para si, puxa, mas é verdade, quando eu me converti, eu fazia isso e não faço mais. Eu tenho a cabeça bem diferente em relação a isso. Eu lembro que 2 anos atrás alguém me ofereceu um negócio maravilhoso, mas que era ilícito. E eu tenho certeza que eu ia aceitar, mas eu não aceitei por causa do meu Senhor. Então você vai ter um olhar para você que não é só de quem fica catando pecado, como macaco catando piolho no outro. Você precisa fazer o autoexame, mas esse autoexame tem que ser honesto. Se você só acha pecado, você está negando a eficácia da graça de Deus na sua vida. E isso não é bom. E isso não é agradável diante de Deus. E vai ser muito difícil você ser um cristão grato a Deus. Então essa é a gratidão. Ao mesmo tempo, você também não vai cometer o pecado oposto, de você ficar se comparando só favoravelmente com as outras pessoas e lançar mão de artifícios escusos para se sentir melhor. Então você vai dizer, não, mas eu trabalho mais do que o fulano. Olha lá o fulano no banco sentado. Não foi isso que Paulo fez. Ele reconheceu e logo depois ele disse, todavia não eu. É a graça de Deus. Então, de fato, eu não tenho mérito nenhum. Se Deus me fez para fazer lives teológicas todos os dias e a Norma tá fazendo uma a cada 15 dias... Bom, nesse momento eu tô trabalhando menos do que essa pessoa. Mas essa pessoa não... Seria ridículo ela dizer, não, eu tô trabalhando mais pro Senhor porque eu tô fazendo mais lives do que essa outra. Não, é a graça de Deus que permitiu que você fizesse lives todos os dias, que você tivesse saúde para isso, que você tivesse disposição emocional para isso, que você não fosse tão lento, que você não tivesse problemas hormonais, blá, 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 blá. Isso tudo é graça de Deus, certo? Então, o que faz diferença nesse eixo, na gangorra? Eu não sou nada, eu sou Deus. Eu não sou nada, eu sou Deus. Não, não, não. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Os pecados que ainda não abandonei completamente, eu tenho pedido perdão por eles, eu tenho aprendido a largar e Deus, no seu devido tempo, vai me dar essa graça de largá-los definitivamente. E as coisas boas que eu faço para o reino de Deus, eu não vou deixar que elas sejam troféus na minha estante para eu jogar na cabeça dos outros para poder me sentir melhor que eles. Não, de novo, é pela graça de Deus que eu faço o que eu faço para o reino de Deus. Tá bom? Então era isso que eu queria transmitir para vocês hoje. E eu agradeço muito todo mundo que veio me ouvir. Eu tava morrendo de saudade de fazer essas lives. E esse assunto é muito querido ao meu coração. Então, eu dou essa sugestão para vocês. Releiam esses textos. Acrescentem todo o saber de Romanos 1, sobre idolatria, sobre Gênesis 3, a queda. Joga tudo isso junto. Vai fazendo os textos dialogarem. Vocês vão ver que riqueza. Que riqueza, tá bom? Muito obrigada por todos. Beijinho. Vou deixar salva, viu? Não se preocupa.